Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Irmãos, para nós, nós entendemos e sabemos que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é superior a Moisés. Vamos ver aqui, até ver o livro de Hebreus, dizendo que Jesus, além de ser sumo sacerdócio, né, nós vemos que ele também foi o sacrifício vivo. Então nós vemos que tudo isso nos dá a entendimento e toda a convicção que Jesus é maior do que Moisés. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nem todas as religiões pensam assim. A religião muçulmana, para eles, Moisés é maior do que Jesus. Os árabes, Moisés é maior do que Jesus. Por quê? Jesus é apenas um profeta. Então nós vemos, irmãos, que para nós Jesus é maior do que Moisés. Moisés, claro, teve uma participação muito importante no reino de Deus, na Bíblia, na história da igreja, na história dos hebreus. Porém, nós vemos que o maior de todos é Jesus. A Bíblia toda vai falar sobre Jesus. E o nosso textuário, que está em Hebreus capítulo 3, versículo 3, diz assim: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Então, quem edificou a casa foi o Senhor. Então ele é maior, Jesus é maior do que Moisés. E é interessante saber, porque Moisés ele apenas foi usado por Deus para que o povo pudesse ser liberto, para que o povo pudesse alcançar a libertação do Egito. Mas, irmãos, quem é Deus é o Senhor, é Jesus. A nossa verdade prática: Cristo em tudo foi superior a Moisés na casa de Deus. Pois enquanto o legislador hebreu foi um mordomo, o Salvador foi o dono. Ou seja, Moisés foi apenas um mordomo da casa de Deus, mas quem é o dono da casa é o Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 ao 16, de 1 ao 19, pelo que, irmãos santos participantes de vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, nós já falamos sobre isso. Quem escreveu o livro de Hebreus foi alguns judeus, naquele momento ali que estava meio complicado, as coisas ali na Palestina. Na Palestina não, que estava meio complicado ali naquele momento ali em Jerusalém. Então eles escreveram o livro de Hebreus para poder ajudar os judeus ali naquele momento, os crentes, os cristãos naquele momento. Então eles estavam colocando que não adianta querer voltar à lei, que os fariseus, que Moisés e tudo isso. Não, agora era o Senhor Jesus, porque Jesus é maior do que Moisés. Então, sendo fiel que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Irmãos, nós sabemos que Moisés foi fiel a Deus, não entrou na terra prometida, mas ele foi fiel a Deus. Mas nós sabemos que tudo isso aconteceu para que o reino do Senhor Jesus viesse ser manifesto. E também eu estou pulando alguns versículos porque a leitura é grande. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na aprovação no dia da tentação no deserto. Os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, aqui nós vemos aqui o escritor aos Hebreus escrevendo para eles naquele momento, dizendo: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eles provaram, eles foram provados. Mas também tem uma questão aí. O que foi, meus irmãos? Quantos que saíram da terra prometida quantos saíram do Egito e entraram na terra prometida? Apenas 2. Os outros que entraram nasceram no deserto, na caminhada no deserto. Então nós vemos que nem todos que se dizem cristãos são cristãos. Nem todos que se professam a fé realmente aqueles que vão para o céu. Claro, não estamos aqui para julgar, mas nós cremos que tem que ouvir a voz de Deus, tem que ouvir a voz do Senhor, para que possa alcançar lugar de arrependimento. Então aqui, no versículo 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Claro, meus irmãos, ali naquele momento no deserto, também eles se enganaram com o pecado, com os seus desejos, com as suas concupiscências. E também serve para nós vigiarmos acerca do reino de Deus e não cairmos
na tentação, ao qual nos aflige, ao qual todo dia vem fazer com que nós venhamos deixar a presença de Deus. O 16. Porque havendo alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas, como se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, e não os que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, é aquilo que nós falamos. Nem todos que se dizem cristãos vão herdar o reino de Deus. E também aqui neste momento não entraram na terra prometida. Todos eles tinham promessa de entrar na terra prometida, mas tinham que ser fiéis na caminhada no deserto. A nossa introdução. O autor dá início ao capítulo 3 fazendo um contraste entre Moisés e Cristo. Ele estava consciente da grande estima que seus compatriotas tinham pela figura do grande legislador hebreu Moisés. Então, em nenhum momento, depois vai dizer aqui, o escritor aos hebreus quer depreciar a figura de Moisés para os hebreus. Moisés como um herói, como um grande profeta, como um grande líder. Em nenhum momento ele depreciou a figura de Moisés para os seus leitores, para o seu leitor naquele momento, para os seus compatriotas. Mas sim, ele equiparou que não dá para, vamos dizer assim, para comparar, mas ele colocou Jesus como superior a Moisés. Nós vemos que nesse capítulo, meus irmãos, nesse capítulo 3, está fazendo uma figura, está fazendo uma alusão acerca de Cristo e de Moisés. Aquilo que Moisés disse foi aquilo que Cristo estava usando Moisés para dizer. Jesus é Deus desde a eternidade. Então nós vemos que em nenhum momento, tanto que Deus usou Moisés para que o povo pudesse alcançar a salvação, pudesse ter o culto, pudesse ter a libertação, Jesus, ele liberta nós do pecado, de tudo aquilo que vamos dizer assim, que aflige a nossa alma. Nós vemos ali que naquele momento o povo foi tirado do seu opressor, que era Faraó, e Deus trouxe eles para o Egito. Mas mesmo assim, a figura de Moisés não é maior do que Cristo. E aqui, o contraste entre Moisés e Cristo é bem definido. Moisés é visto como um administrador da casa, Jesus como edificador. Moisés é retratado como servo, Jesus como filho. Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus numa missão celestial eterna. Irmãos, Moisés é um que participou, que teve uma participação na história dos hebreus, que Deus com certeza usou, que Deus escolheu para que pudesse fazer esta obra. Irmãos, eu entendo que se Moisés não quisesse, Deus levantaria outro, porque ninguém é insubstituível na obra de Deus. E uma tarefa superior, uma vocação superior. O autor introduz a seção do versículo 1 ao 6, tomando como ponto de partida o que havia dito anteriormente. Jesus era o autor e mediador da nossa salvação. Tomando por base esse conhecimento, seus leitores, a quem ele chama afetuosamente de irmãos santos, deveriam ficar atentos ao que seria dito agora. Então, eles não eram apenas um povo nômade pelo deserto escaldante, à procura da terra prometida, mas herdeiros de sua vocação celestial. Eles deveriam se lembrar de quem o fez aptos e idôneos nessa vocação. Ou seja, quem fez tudo foi Jesus. Jesus, ele é Deus. Aqui também, quando terminou aqui na nossa introdução, Moisés foi enviado em uma missão terrena, Jesus em uma missão celestial e eterna, é porque Jesus é o nosso sacerdócio eterno. As palavras de Moisés, aquilo que Deus usou Moisés para dizer, a figura de Moisés para nós é um exemplo para nós seguirmos. Mas quem usou foi Deus. Aqui na terra, quando Jesus veio, era o próprio Deus na terra, era o Filho de Deus. Jesus é Filho de Deus. Moisés é apenas uma criatura do Senhor, uma criatura de Deus aqui nessa terra, como nós já vimos. Então é bem definido. Quem levantou a casa foi Deus. O dono da obra é o Senhor Jesus. Moisés é apenas um instrumento nessa obra. Então ele estava tentando dizer para os seus compatriotas que Moisés foi apenas uma figura usada por Deus para que pudesse ser realizado aquilo que Deus tinha colocado, tinha determinado para que o povo, para que os hebreus pudessem ser libertos. A oportunidade. Mas quem é tremendo, é poderoso, é fiel, é verdadeiro, é Jesus. Verdadeiro no sentido, meus irmãos, que é o próprio Deus na terra. O 2.
uma missão superior. O autor, pela primeira vez, usa a palavra apóstolo em relação a Jesus. A palavra apóstolo se refere a alguém que é comissionado com um representante autorizado. Jesus é um representante autorizado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus. E nós vemos aqui ele sendo comissionado. Claro, Jesus ele veio por livre e espontânea vontade, ele que se deu, ele que se colocou à disposição. Porém, nós vemos que, no caso, Jesus, ele foi comissionado, ou seja, você vai aí, você sabe o que tem que fazer. Deus tinha recolocado aquilo que deveria ser feito e Jesus se colocou à disposição para fazer a vontade de Deus. Ou seja, veio aqui na terra, ele fala do Pai, claro, Trindade, Pai e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, nós vemos que Jesus, ele se colocou à disposição e ele fez a obra que tem que ser feita. A missão mosaica era daqui a Canaã terrena. A missão de Jesus possuía uma vocação celestial. Nós vemos aqui que a vocação de Moisés era sair, tirar o povo do Egito e levar a terra prometida. Nem ele mesmo, meus irmãos, entrou na terra prometida. Jesus entrou em glória, como nós vemos em Salmos 24, ó portais eternos, abrir as cadeias abrir as portas eternas, ora o Rei da Glória. Ali, meus irmãos, é uma figura da eternidade de Jesus. Quando ele venceu na cruz, os estudiosos dizem que aquele versículo faz alusão àquilo que Jesus fez na cruz. O salmista faz uma alusão àquilo que aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Porém, essa era a vocação de Moisés, tirar o povo do Egito e levar a terra prometida. Jesus veio, morreu por nós na cruz do Calvário para nos conduzir daqui para a eternidade. Uma mediação superior, o 3. Depois de afirmar que Jesus era o apóstolo, o autor também disse que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus era superior a Moisés não apenas em relação à missão, mas também em relação à função que exercia. Irmãos, Moisés viveu 120 anos aqui na terra, Jesus apenas 33. Mas esses 33 anos foi o suficiente para Jesus ser maior do que todos os homens. A sua passagem aqui para nós pode ter sido pequena, pouca coisa, porém ele fez mais do que todos os homens, porque ele não teve pecado. Em nenhum momento ele duvidou que Deus era Deus. Moisés, no entanto, como homem, vacilou algumas vezes, tem alguns problemas. Então nós vemos que ele é o apóstolo, ele é o nosso sumo sacerdote. Então Jesus, ele é maior do que Moisés, porque ele, além de ser apóstolo, ele é sumo sacerdote na condição eterna. A palavra confissão traduz o termo original homologia, que tem sentido primeiro de concordância. Quando confessamos Jesus como Salvador, concordamos que ele em tudo tem a primazia. Ele é o Senhor, ele é maior do que tudo e do que todos. Ele é a razão do nosso viver. Então nós temos que concordar, quando nós confessamos Jesus único e suficiente Salvador, nós concordamos com a soberania de Jesus sobre os homens, sobre qualquer um. Então, nós vemos também, vou ler essa síntese aqui. Em relação a Moisés, a carta de Hebreus apresenta o Senhor Jesus como uma vocação superior, uma missão superior e uma mediação superior. Claro, Jesus não foi aceito, eles esperavam um Jesus que viesse trazer o reino de Davi outra vez. Não foi isso que aconteceu. Jesus veio como um reino eterno, eles não entenderam, crucificaram Jesus, mataram Jesus. Então, para eles, Jesus ele é apenas um profeta. Para muitos dos árabes, né, Jesus é apenas um profeta. Alguns, de repente, nem o consideram como profeta. Porém, nós sabemos que Jesus é Deus, maior do que todos. E o autor aos Hebreus ele estava demonstrando isso, falando disso para os seus compatriotas, para os hebreus. Então, ele explica por que Jesus é maior do que Moisés. O 2, uma autoridade superior, construtor, não apenas administrador. O autor destaca que tanto Moisés como Jesus foram fiéis na casa de Deus. Eles foram fiéis na missão que lhes foram confiada. Isso mostra o apreço que o autor possuía pelo legislador hebreu. Todavia, ao se referir a Jesus, o autor usa a palavra grega axou, traduzido como digno, valor, mérito. Duas coisas precisam ser destacadas no uso desse vocábulo pelo autor. Primeiramente,
ele quer mostrar que o mérito de Jesus era maior do que o de Moisés, nosso Senhor. Nosso Senhor era o construtor do edifício, da casa de Deus, não apenas um mordomo como fora Moisés. Quem construiu tudo isso que nós temos, toda essa estrutura, vou colocar estrutura espiritual para nós desenvolvermos a nosso relacionamento com Deus, foi Jesus. No deserto, quem desenvolveu meus irmãos, tudo aquilo para que o povo pudesse cultuar a Deus foi o próprio Senhor Jesus. Jesus é Deus na eternidade, depois no Jardim do Éden, antes do dilúvio, após o dilúvio, quando o povo ficou cativo, Jesus nunca deixou de ser Deus. Tudo aquilo que Deus, nós vemos que não tinha ainda o nome de Jesus no Antigo Testamento, às vezes faz uma menção, mas bem assim, nós sabemos que ele estava lá, porque ele é o Senhor. E também nós vemos que ele é que edificou. Toda essa estrutura foi Jesus que concedeu a nós. O perigo de ver, mas não crer. E viram por 40 anos as minhas obras. Erra quem pensa que só acredita quem vê. Parece que quem muito vê, menos acredita. Ou seja, irmãos, nunca teve um povo que viu tantos milagres como o povo no deserto. Quando Jesus fez milagres no Novo Testamento, uma hora estavam algumas pessoas, outra hora estavam outras pessoas. Mas lá no deserto, não. O povo era o mesmo povo vendo milagres sempre. Então nós vemos que o povo não via, mas não acreditava, não estava crendo no Deus Todo-Poderoso. Parece que a incredulidade estava cegando os seus olhos. E Jesus fez uma tão grande obra em nossas vidas, que se nós não ficarmos vigilantes, também vai acontecer a mesma coisa conosco. Nossas concupiscências vai cegar os nossos olhos. E aqui, tanto Moisés como Jesus foram poderosos em obras, mas isso não era suficiente para assegurar os crentes. Ou seja, não foi suficiente, meus irmãos, parece que naquele momento não foi suficiente todos os milagres que Jesus realizou. Tudo aquilo que Jesus fez, as suas palavras, tudo aquilo que ele estava fazendo, não foi suficiente. Mesmo assim, o povo ainda pediu a crucificação de Jesus. E ninguém apoiou quando apoiaram o seu ministério e tal, né? Colocaram ramos quando ele entrou em Jerusalém. Porém, quando o negócio começou a apertar, ninguém ficou, até os seus apóstolos fugiram, né? Nós vemos ali João, mas João também deu uma fugida. O 3, o perigo de começar, mas não terminar. Estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Com essas palavras, o autor mostra o perigo de começar, mas não chegar, de andar, mas se desviar. Alguns do antigo povo de Deus haviam começado bem, mas terminado mal. Irmãos, é interessante porque o povo começou bem no deserto, confiando, começou bem assim. Quando saíram, né, do Egito, começaram aquela peregrinação de 6 dias até chegar na travessia do mar, estavam cantando, oh, graças a Deus, fomos... Mas quando chegou ali, oh Moisés, e agora? Para onde a gente vai? E Moisés perguntou para Deus, né? E começaram os murmuradores. Moisés pergunta para Deus, e agora, Senhor? O que Deus fala para ele? Com o que tem na mão, toca nesse mar, tocou, oh, que glória! Quando chegou do outro lado, Miriam fez a dança, mas cadê a água? Não tem água, cadê a comida? Aí começam as reclamações, ou seja, a gente tem que começar confiando e terminar confiando. As provações, as dificuldades vão vir nessa caminhada, porém nós temos que continuar confiando. Nós vemos Jesus, quando a coisa começa a apertar, o povo também deixa Jesus, e hoje é a mesma coisa. Quando as coisas começam a apertar, vem a murmuração, vem aquele negócio, não sei não, esse Deus aí, o negócio é partir por conta própria, porque não vale a pena. Cuidado, o importante é nós estarmos à disposição em fazer a vontade do Todo-Poderoso. O 3, um discurso superior. O perigo de ouvir, mas não atender. Segundo a redação da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, o autor cita o Salmo 95 para trazer uma série de advertências. Se o povo de Deus no antigo pacto precisou ser exortado, maior exortação precisava os que tinham maiores promessas. Irmãos, nós temos as maiores promessas. Claro, o povo lá tinha a promessa de herdar a terra prometida. Nós temos a promessa de entrar no reino de Deus. Claro, muitos e aqueles que foram salvos
e estão desfrutando da eternidade. Mas nós temos, meus irmãos, os olhos abertos para que nós venhamos entender que a nossa passagem aqui não é apenas entrar numa terra onde vai dar leite e mel no sentido do aqui e agora. Não, nós esperamos um lar eterno, um lugar onde não haverá dor, onde não haverá nada que venha nos trazer uma aflição na nossa vida. A humilhação do servo. A humilhação de Jesus teve início com o esvaziamento de sua glória para tomar a forma de servo e culminou com o sofrimento na cruz. Irmãos, que sofrimento! Morreu na cruz para que um povo tão ingrato como era aquele povo, e muitas vezes nós também somos ingratos. Jesus deixa toda a sua glória, todo o seu resplendor, nasce numa virgem, vem para este mundo, vive aqui, pisa aqui, suja seu pé aqui e fica aqui com xingamentos, com humilhações, e morre na cruz, e muitas vezes nós não damos o devido valor. Então, meus irmãos, o povo também, Faraó, Moisés, não compara o que Jesus fez com Moisés. Moisés também deixou toda a pompa do Egito para poder sofrer com o povo. Jesus, claro, deixou a eternidade, toda a sua glória, e veio aqui ao servo sofredor. Nós temos que dar o devido valor àquilo que Jesus fez por nós. Então, o autor aos Hebreus estava colocando isso para o povo. Olha, Jesus, ele é Deus, ele deixou toda a sua glória, colocando para eles quem é Jesus, explicando para eles quem era Jesus, quem foi Jesus, o que Jesus havia feito. Para eles a memória daquele momento era recente ainda, de quem era Jesus. Para nós é história, para eles não, para eles eram fatos naquele momento. Então o autor aos Hebreus estava refrescando a memória deles, trazendo para eles acerca de quem era Jesus, de o que deveria simbolizar Jesus para eles. Jesus era maior do que Moisés, não é ficar pensando nas leis, os fariseus, os saduceus, todos aqueles que guardam, que são rígidos na lei, porque maior é a graça, maior é Jesus que morreu na cruz do Calvário. E o 3, o exemplo a ser seguido. Quando andou na terra, Jesus nos ofereceu o melhor exemplo, fazendo a vontade do Pai e amando o próximo como um amor sem igual. Então Jesus, ele não apenas faz, meus irmãos, por amor a nós, ele nos faz tudo o que fez, ele pregou tudo o que pregou, ele falou tudo o que falou para nos dar o exemplo, para um exemplo a ser seguido da nossa parte. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus, nós temos que fazer a vontade de Jesus. E a nossa conclusão: ao mostrar a superioridade de Jesus sobre Moisés, o autor da carta aos Hebreus não tensionava exaltar o primeiro e desprezar o segundo, mas pôr em relevo a obra do Calvário, bem como esclarecer como os crentes devem valorizá-la. Ora, se Moisés, que não era divino, que não se deu sacrificialmente em lugar de ninguém, merecia ser ouvido, então por que Jesus, o Filho de Deus, bendito Senhor da igreja, e superior aos anjos, não merecia reconhecimento ainda maior? Fica uma pergunta para nós. Nós reverenciamos tantos, e ao Senhor Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário, parece que nós estamos dando pouca atenção, pouca a nossa vida dedicada ao Deus Todo-Poderoso. Ele é maior, ele é tremendo, ele veio para nos salvar, nos libertar e nos conduzir na sua presença. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.